Olá, pessoal. Bom dia de novo aqui na disciplina Estudos de Mamíferos da Amazônia, o segundo dia da disciplina. Hoje nós temos duas apresentações. A primeira apresentação é da doutora Raquel Ribeiro da Silva, com o tema da palestra Estudos de Mamíferos de Pequeno Porte. A Raquel ela é licenciada em Biologia, tem mestrado e doutorado em Ecologia pela UNB, e ela atualmente é professora na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, e professora do nosso programa, o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da UFORPA. Ela desenvolve projetos relacionados à conservação de mamíferos na Amazônia Oriental e no ecótono do Cerrado Amazônia, e tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de comunidades, atuando principalmente nos temas Amazônia, Cerrado, conservação de mamíferos, pequenos mamíferos, ecologia de populações e ecologia de comunidades. Então, Raquel, seja bem-vinda e pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Então, vamos lá. Bom dia a todos de novo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os mamíferos de pequeno porte ou pequenos mamíferos, e a gente trata esse grupo como um grupo que não é uma classificação natural, uma classificação muito mais didática do que natural. Então, quem são aí os pequenos mamíferos ou os mamíferos de pequeno porte? Considera-se que os mamíferos de pequeno porte são aqueles animais que têm menos de 1,5 kg. Alguns, aí a gente vai ver algumas exceções, por exemplo, alguns gambás muito grandes, né, alguns marsupiais muito grandes, maiores de 1,5 kg, que entram no grupo, e animais que têm menos de 1,5 kg, que não entram no grupo. Mas, de um modo geral, esses animais são os mamíferos de pequeno porte, menos de 1,5 kg. Outros autores consideram que ainda são os pequenos portes, tem que ter menos de 1 kg. Mas a regra geral é que de 1,5 kg para baixo são considerados mamíferos de pequeno porte. No Brasil, a gente tem apenas 3 ordens consideradas como mamíferos, pequenos mamíferos. São os roedores, né, os rodentia, os marsupiais, que são os de Delphimorphia, e os Chiroptera, que são os morcegos, os mamíferos, pequenos mamíferos voadores. A gente não vai tratar dos morcegos, já tivemos a palestra dos morcegos ontem, então nós vamos falar só dos pequenos mamíferos terrestres, que englobam o grupo dos roedores e dos marsupiais. Quantos e quem são esses animais no Brasil? Estima-se, e aí é uma estimativa mesmo, porque é um grupo muito especioso e tem poucos estudos ainda sobre eles. O tempo todo a gente está descobrindo novas espécies, inclusive há alguns anos aí a gente teve uma nova espécie de marsupial descoberto na Mata Atlântica, se não me engano, e muitos animais que estão em coleções, eles estão tendo sua taxonomia revista. Então, o número de espécies, ele aumenta exponencialmente. Então, só para ter uma ideia, acho que nos últimos 30 anos foram descobertos mais de 30 espécies de pequenos mamíferos no Brasil, seja por nova classificação de animais que já estavam em coleções, inclusive novos posicionamentos aí de gênero desses animais, ou animais encontrados na natureza que ainda não haviam sido descritos. Então, estima-se que a gente tenha 263 espécies de roedores no Brasil, e isso corresponde a mais ou menos 35% da fauna de mamíferos brasileiros e 66 espécies de marsupiais, o que corresponde a mais ou menos 9% desses mamíferos brasileiros. Essas estimativas, elas foram realizadas pelo Palha, né, que tem o livro que é mais utilizado, que chama Mamíferos do Brasil, e ele ainda coloca um número menor de espécies e foram revisadas pela Mendes Oliveira e colaboradores. E aqui está a referência, eu sempre vou colocar a referência aqui, e depois o artigo original está na pasta disponível no Drive para vocês. Então, em 2015, foi lançado um livro sobre pequenos mamíferos não voadores da Amazônia, e tem uma compilação bem legal de vários artigos, e um deles, inclusive, revendo, fazendo um levantamento de quantas espécies existem, tanto no Brasil quanto na Amazônia.
Bom, quem são eles? São os marsupiais e os roedores, e esse é um grupo muito, muito diverso. Então, de marsupial, a gente tem desde marsupiais mais terrestres, e aí a gente pode ver aqui, por exemplo, os monodelphis, que é uma espécie nova, tá? Ele foi descrito recentemente, recebeu o nome de monodelphis saci. Ele é bem pequenininho, não, tem só 10 centímetros, mas ele é extremamente parecido com outros monodelphis. Então, a taxonomia do grupo, dos marsupiais até não é tão complexa, mas a dos roedores é extremamente complexa. Então, para a gente ter certeza da espécie, não basta só coletar o indivíduo. A gente precisa de estudos moleculares, de estudos morfológicos, então, medidas de crânio, porque as espécies são muito, muito semelhantes, e aí só na visualização em campo você não consegue diferenciar muitas delas. Então, o grupo dos monodelphis são marsupiais pequenos, não tem o marsúpio bem propriamente dito, né, o marsúpio bem desenvolvido, como os cangurus. Todos os marsupiais, eles são marsupiais justamente porque tem marsúpio, mas nem todos têm um marsúpio verdadeiro. Então, a maioria dos marsupiais aqui brasileiros, talvez o que tem um marsúpio mais parecido com o marsúpio verdadeiro, sejam os didelphis, que são os que a gente pode ver aí normalmente os gambás. E aí não é incomum que a gente veja esses marsupiais carregando seus filhotes, seja na barriga, todo mundo grudadinho, vários filhotes na barriga, ou no dorso, nas costas. Então, cuidado parental, eles têm um cuidado parental extremamente intenso com a sua prole durante os primeiros meses aí de vida. A taxa reprodutiva desses animais, e aí, tanto de roedores quanto de marsupiais, é bastante alta, e eles têm uma dieta muito variada. Então, hábitos de vida variado, dieta variada, taxa reprodutiva alta, fazem desse grupo aí um grupo muito bom para estudos ecológicos. Então, existem várias perguntas que podem ser feitas a respeito do grupo, ou perguntas ecológicas que podem ser testadas utilizando o grupo dos pequenos mamíferos. Outro grupo aí dos pequenos mamíferos que é com a taxonomia bem complicada é o grupo dos roedores. Esses realmente a gente não tem chave de identificação, não tem uma chave única de identificação, digamos assim, como tem para outros grupos taxonômicos. Existem chaves muito específicas, inclusive para gêneros, mas não tem uma única chave para todo mundo. Dentro desse grupo aqui, os mais conhecidos, os mais capturados, especialmente na Amazônia, são o grupo dos equimídeos, que são esses ratinhos aqui o pelo parece um espinho, e de fato é uma textura mais rígida, e a pele deles é extremamente fina. Então, quem já trabalhou aí com pequenos mamíferos, já capturou o rato e teve que taxidermizar, e não sabia que era um equimídeo, provavelmente, eu já fiz isso várias vezes no começo, provavelmente teve a pele inteira rasgada. Porque é muito, muito sensível. Na hora que você pega o bicho, assim, você faz o primeiro cortezinho, a pele se abre inteira. Então faz buraco, é bem chato de taxidermizar. A gente não consegue nem costurar. Normalmente a taxidermia deles é feita com cola, porque até para costurar, para encher, é complicado. Esse grupo dos equimídeos, ele tem uma particularidade com relação à captura. Então, normalmente, e aí vou mostrar um pouquinho mais para frente, existem métodos padronizados de captura para os pequenos mamíferos, mas os equimídeos, eles não costumam cair nas armadilhas padrão. Então, existe o registro desse grupo, ele ainda é muito escasso. Então, algumas espécies são muito difíceis de serem capturadas, e biólogo tem um negócio assim que não quer muito matar por arma de fogo, mas muitas delas só são capturáveis utilizando arma de fogo. Claro que é difícil você, no meio do mato, enxergar o bicho, atirar e capturar, mas são animais que não são vistos e nem caem em armadilhas. Então, esse é botei aqui a filogenia do grupo de alguns animais, né, dos equimídeos, só para a gente dar uma olhada
na variedade que tem desses equimídeos arborícolas e na semelhança morfológica desses indivíduos. A figura ela é muito mais mostra muito mais as diferenças do que o animal na natureza. Então, para você ter certeza, para você conseguir ver mesmo quem é aquela espécie, você precisa pegar na mão. E se um animal não cai em armadilha, esse é um grupo que precisa ser capturado com arma de fogo. Então, a gente tem que pensar nesse outro tipo de amostragem que não é nada comum. Pouquíssimos trabalhos realizam amostragem com arma de fogo, mas ele é necessário para algumas espécies. Outra espécie que não tem na Amazônia, mas também só é capturável com arma de fogo, são aqueles preás grandes, que não é parece uma capivara pequena, mas é um preá sem rabo, ele é mais comum na Caatinga. E vivem em lajedos, assim, numa área mais seca. Esses também não caem em armadilha, só são capturados com arma de fogo, mas esses aí já têm um costume maior, os pesquisadores já têm um costume maior de realizar a captura dessa forma. Os equimídeos florestais, não. À exceção desses equimídeos arborícolas que não caem em armadilha, nós temos este pequenininho aqui, que cai muito em armadilha, e é um grupo com mais de 20 espécies, são os proéquimes. E os proéquimes, eles têm sido, inclusive a Maria Nazaré, no INPA, ela tem um trabalho bem extenso, um grupo de trabalho bem extenso com taxonomia desse grupo, dos proéquimes, porque são muitas espécies, elas são muito parecidas e dificilmente identificáveis. Então, só é possível fazer com análise genética. E a gente tem animais que não são nem arborícolas e nem terrestres, ou que mesclam esses dois hábitos, ou que têm um hábito completamente diferente, que são os aquáticos e semiaquáticos. Então, esse é um exemplo. O Lochilus ciureus é um roedorzinho da família, não é equimídeo, ele é um oh, gente, me fugiu o nome aqui agora, Sigmodontíneo, e ele é um cricetídeo, e ele tem membranas interdigitais. Então, ele possibilita aí a ocupação de um outro nicho que não é ocupado pela maior parte dos pequenos mamíferos. Então, a gente tem animais com hábitos arborícolas, hábitos terrestres, hábitos semi-arborícolas, hábitos fossoriais, inclusive, e hábitos aquáticos e hábitos semi-aquáticos, com dieta extremamente variada. E quem é que está aqui na Amazônia? Quem são os pequenos mamíferos da Amazônia, né? Na Amazônia existem, então, a estimativa também feita por esse mesmo grupo, né, da Mendes Oliveira, é de que existam 113 espécies de pequenos mamíferos terrestres na Amazônia. 66% dessas espécies são compostas por roedores e 34% dessas espécies são compostas por marsupiais. Esse mapa aqui é um mapa que mostra o desflorestamento aí da Amazônia e a dificuldade que a gente tem de descobrir espécies, essa dificuldade implícita, né, na descoberta de novas espécies à medida que nós vamos perdendo cada vez mais hábitats. Por quê? Né? Por que a gente estuda pequenos mamíferos? Qual é a importância deles no ecossistema? Qual é a importância deles para o funcionamento do sistema ecológico? Então, eles são um grupo, como eu já disse, excelentes modelos de estudos para estudos populacionais, para estudos de comunidades, porque eles têm hábitos variados, porque eles têm morfologia variada, porque eles têm hábitos alimentares, né, uma dieta muito variada. Então, tem especialistas, a gente tem, a maioria é generalista, mas existem alguns especialistas, e uma taxa reprodutiva extremamente alta, o que permite que a gente veja mudanças nas populações à medida que os impactos ocorram. Então, se a taxa reprodutiva é muito alta, você tem uma sucessão de gerações que vai responder num período de tempo que pode ser visível ao pesquisador. Essa é a primeira importância, digamos assim, para a pesquisa desses animais, né?
Além disso, eles têm papéis funcionais no ecossistema muito específicos e muito importantes. Dispersão de sementes. Então, alguns mamíferos, os pequenos mamíferos, como os ratos cricetídeos, são dispersores de sementes específicas, inclusive de árvores que estão em extinção, como a castanheira. A cutia é um deles, mas a cutia já não entra no grupo dos pequenos mamíferos, né? O grupo dos médios, mas existem outros roedores que entram no grupo dos pequenos mamíferos e que participam da dispersão dessa espécie que está em extinção. Então, também só esse fato já levaria uma questão interessante para estudar esse grupo. E não unicamente da castanheira, né? Eles dispersam inúmeras plantas aí, sementes de plantas, tanto da Amazônia quanto fora dela. Predação de sementes, então eles não são só dispersores, eles predam e, além de predar, então eles têm um papel que pode não ser considerado tão bom, que é a predação de sementes ou de plântulas, mas, por outro lado, essa predação de sementes e de plântulas, ela pode ajudar no desenvolvimento de uma outra planta que está ali. Vamos exemplificar como uma planta-mãe que sempre coloca Oi, suas Raquel. Tá próximas a aí? ela. Sim, Rodrigo. Oi? Tá normal, Rodrigo. Acho que o Rodrigo deve ter caído em algum momento. Ah, tá. Então, uma planta-mãe que coloca, né, que dispersa suas sementes, que não tem uma capacidade de dispersão das suas sementes muito grande. E as sementes, elas são posicionadas próximas a ela. A predação de algumas sementes e a dispersão de outras pode ser benéfica para o desenvolvimento de outras plantas que não conseguiriam se desenvolver sob a planta-mãe. E uma terceira característica aqui funcional desses animais é o controle de insetos. Então, como são animais com hábitos alimentares variados, e a gente tem muitos que se alimentam de insetos, o controle da população de insetos e o controle da dominância nessa comunidade de insetos, então não deixando esses insetos exercerem um papel de dominância sobre outros, é bastante importante e é feito por esse grupo. Não menos importante, esses animais eles são alimentos para vários predadores. Então, eles são considerados aí presas primárias. O que são presas primárias? São aqueles animais que a maioria dos animais comem. Então, desde grandes carnívoros até anfíbios, répteis, né, serpentes, todo mundo come rato. Praticamente todo mundo se alimenta de um rato ou de um marsupial. Então, de fato, a taxa reprodutiva desses animais tem que ser muito grande para suprir a energia dessa cadeia alimentar. E, nesse sentido, a gente pode pensar em trabalhos, e a gente não vê muito trabalho falando sobre isso, de regulação das cadeias exercidas pelo grupo dos pequenos mamíferos. Então, eles podem exercer uma regulação de baixo para cima, que a gente chama de regulação bottom-up, na cadeia, de modo que a redução da sua população vai impactar as populações dos grupos, né, subsequentes. Eles também são reservatórios de doenças e parasitas, e aí os ecólogos não costumam trabalhar tanto com essa questão. Então, a gente vê trabalhos com relação à saúde e pequenos mamíferos publicados muito mais por grupos de pesquisa voltados para a saúde mesmo, então, o Instituto do Câncer, ou Fiocruz, muito mais do que dentro da academia, nos programas de pós-graduação em ecologia, ou algo semelhante, né? Ou biodiversidade. Existem poucas publicações nesses grupos, mas não são poucas as publicações que falam sobre pequenos mamíferos como reservatórios de doenças e reservatórios de parasitas. Então, eles são transmissores de hantavirose. Eu, inclusive, já tive, quando eu trabalhava no Cerrado, já tive uma suspeita, teve uma
uma época que tinha um boom de hantavirose lá, e tive uma suspeita de estar com essa doença. São reservatórios de doença de Chagas, são reservatórios de tripanossomíase. Então, vários animais desse grupo carregam esse tipo de parasita. E, por último, eles também podem ser considerados bioindicadores de áreas degradadas ou de áreas preservadas. Muito mais de áreas degradadas do que áreas preservadas. Então, nós não temos aí um grupo ou uma espécie tão específica de um ecossistema ou de uma região muito preservada para que ele seja considerado um indicador de área preservada. Mas existem espécies muito generalistas que ocupam áreas nitidamente degradadas. E aí os gambás são um exemplo disso, né? Os didelphis. Se você encontra didelphis numa área, didelphis é uma espécie bem generalista, ele ocorre tanto em área preservada quanto em área degradada. Mas eles tendem a ocupar essas áreas degradadas numa intensidade maior do que as áreas preservadas. Então, existem algumas espécies que podem ser consideradas bioindicadoras, tanto de áreas degradadas quanto de áreas preservadas, muito mais pela sua raridade nas áreas preservadas do que, propriamente dito, pela sua especificidade de habitat. E aí você estava pensando, pô, legal, pequeno mamífero, né, é fácil, é um grupo, foi exatamente o que eu pensei quando eu comecei a trabalhar com ecologia. É um grupo fácil, e todo mundo quer trabalhar com onça, às vezes a gente passa a vida inteira e não vê nada, nunca vê, ou com, né, grandes mamíferos aí, ou pequenos, grandes mamíferos, mas pequenos felinos, ou você quer trabalhar com cachorro do mato, ou você quer trabalhar com atelocinos, que é um animal dificílimo de ver na Amazônia, mas você passa a vida inteira sem conhecê-los. E aí eu pensei exatamente isso, vou trabalhar com os pequenos. Rato tem em todo lugar, então deve ser fácil de amostrar. E, de fato, comparado com os grandes mamíferos, os pequenos são muito mais fáceis de amostrar. Mas, para vocês terem uma ideia, a taxa de captura desses animais varia, sim, entre 5% e 10%. O que significa isso? Que a cada 100 armadilhas que você coloca, você pode pegar 5 ou 10 animais. É muito comparado a um grande mamífero? É muito. Mas ainda assim, não são animais tão fáceis de serem capturados. Se a gente for pensar que você coloca uma sardinha no chão e você pega centenas de formigas e de outros insetos, então esses animais não são tão simples assim de serem capturados. Como é que se amostra um pequeno mamífero? Então, existem armadilhas chamadas de live traps, são armadilhas que mantêm um animal vivo dentro delas, e as principais são essas aqui, então vou falar de cada uma delas. A Sherman talvez seja a mais conhecida delas, e existem Shermans de diferentes tamanhos, como pode ser visto aqui na imagem, desde pequenininhas até Shermans com um buraco imenso, assim, de talvez 30 centímetros, 40 centímetros de largura aí na entrada. Por que usar armadilhas de diferentes tamanhos? Então, você tem pequenos mamíferos de diferentes tamanhos. Eles podem variar de 5 gramas até 1,5 kg. Se você coloca uma armadilha para capturar um animal de 1,5 kg e pega um animal de 5 gramas, né, um animal de 5 gramas dificilmente vai entrar num buraco tão grande. Então, eles têm suas preferências também, até para cair na armadilha. E um animal de 1,5 kg dificilmente vai entrar num buraco pequeno. Então, já aconteceu de eu capturar didelphis numa armadilha média aqui, desse tamanho. Então, a armadilha fecha e fica metade do animal aqui, com o rabo para fora. Não é a armadilha mais adequada para a captura desse tipo de marsupial, de animal. Então, mas as Shermas são armadilhas muito boas. Existe fabricação nacional, fabricação internacional, tem as mais leves, tem as mais pesadas. Normalmente elas são feitas de alumínio,
Muitas delas são dobráveis, o que facilita o seu transporte no campo. E a dificuldade aí é porque a gente precisa de muitas armadilhas. Então, são necessárias muitas armadilhas para poder capturar um número considerável desses animais. Mas são as armadilhas mais comuns. Essas armadilhas, consideradas como armadilhas de vida ou live traps, elas são muito utilizadas no estudo de captura, marcação e recaptura. Porque como você não tem a intenção de matar o animal, você captura o animal, você faz tudo que você tiver que fazer com ele, né? Retira sangue, ou pelo, faz as medições necessárias e depois você libera o animal. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver a técnica que a gente usa para um estudo de captura, marcação e recaptura. Então, você pode liberar o animal com diversos tipos de marcação, ou sem nenhuma marcação, se a sua intenção for passar naquele lugar apenas uma vez e você não precisa individualizar aquele espécime que você pegou. O segundo tipo de armadilha é esse aqui do tipo gaiola. Existem também várias marcas, então são chamadas tomahawk, e aí, de uma maneira geral, as gaiolas são chamadas de tomahawk. Mas tomahawk é uma marca do fabricante dessas gaiolas. Então, tomahawk, Havahart, Young, são tipos de armadilha nesse formato de grade, né, de gaiola, que variam no posicionamento da sua plataforma aqui e na forma de fechar essa armadilha. Então, algumas vão ter um gancho aqui para você segurar a porta aberta, outras têm uma trava. Então, são variações pequenas, mas que funcionam da mesma maneira. Esqueci de falar aqui que o animal, quando entra nessa armadilha, como é que essa armadilha funciona? A sherma, perdão. Então, essa sherma, ela tem uma trava dentro aqui que vai travar a porta e ela tem uma plataforma interna onde a isca é posicionada lá no fundo. O animal vai ter que adentrar, pisar na plataforma. Quando ele pisa na plataforma, a porta se fecha, né? Destrava e a porta se fecha e o animal fica presinho lá dentro. A mesma coisa acontece aqui. Então, algumas armadilhas vão ter um gancho aqui para colocar a isca, outras não tem gancho nenhum, vão ter só a plataforminha, você coloca a isca presa em algum lugar no fundo da armadilha, o animal. Mas a ideia é a mesma, o animal tem que entrar, pisar na plataforma, e aí a grade se fecha e ele fica preso lá dentro. Quais são as vantagens e as desvantagens desses métodos? Essa armadilha é um pouco mais pesada e mais difícil de carregar, embora existam versões dobráveis dela também. Elas são maiores, mas servem para capturar animais que não entram em túneis, por exemplo, que se sentem inseguros para entrar em áreas escuras. Então, e os animais de maior porte, né? Normalmente entram nessas armadilhas. Essa aqui, ela é mais leve, né? Tem toda a facilidade de transporte, mas ela aquece muito rápido. Então, na hora que a gente usa esse tipo de armadilha, um cuidado necessário é você posicioná-las numa região que você saiba que o sol não vai incidir diretamente na armadilha, porque ela esquenta muito rápido e existem casos do animal morrer desidratado dentro da armadilha, porque o pesquisador colocou, na hora que ele posicionou a armadilha, não tinha sol, mas em outro momento o sol incidiu direto na armadilha, demorou para vistoriar e o animal acabou morrendo. Ou era uma área que não tinha muita sombra e o animal, em pouco tempo, ele morre. Então, esse é um cuidado que tem que ter. Em áreas de frio, não é o nosso caso, alguns pesquisadores colocam algodões lá dentro, ou palha, para aquecer o animal, porque ela também esfria muito rápido. Mas isso aqui faz com que o animal se sinta um pouco mais protegido também. Diferente dessa que o animal vê o que está acontecendo ao seu redor e pode ficar mais agitado e se debatendo nessas grades e se machucar. O terceiro tipo de armadilha, e para falar a verdade, eu nunca vi pessoalmente uma armadilha desse tipo e nem estudos aqui no Brasil que realizam
inventários, ou, enfim, estudos ecológicos que capturam pequenos mamíferos com uma armadilha desse tipo. Talvez a colega que mora nos Estados Unidos já tenha visto uma, ou utilizado uma, que são as longwood. Elas são parecidas com a Sherman, mas elas têm uma câmara interna que possibilita que o animal faça um ninho. Então, o animal vai entrar aqui e lá no fundo tem um buraquinho por onde ele pode sair e ele fica preso numa câmara aqui no fundo. Então, ele acessa essa câmara é forrada e ele fica confortável ali naquele lugarzinho. É mais uma questão de conforto do animal. Existem técnicas, eu vou falar da Pitfall, depois eu volto para essa ratoeira, tá? Pitfall também é um tipo de armadilha muito utilizado para pequenos mamíferos. E nós vamos ver alguns trabalhos que comparam esses tipos de armadilha para saber o que é melhor, o que é pior de usar, quem captura mais, quando. E a Pitfall é um método extremamente eficiente, né? Utilizar Pitfalls tem sido um método extremamente eficiente, não só para lagartos, que foi como o primeiro uso deles, para répteis, como para os pequenos mamíferos. Então, como é que esse conjunto de armadilhas aqui funciona? São 5 baldes, e esses baldes variam em tamanho, então podem ser baldes de 30, 35 ou 60 litros, enterrados no solo. Então, a boca aqui fica, a abertura fica a nível do solo, e esses baldes eles são ligados entre eles através de uma lona ou algum outro material que funcione como guia. Isso aqui a gente chama de cerca-guia. Normalmente é uma lona. Então, a gente posiciona estacas aqui, prende as lonas e, interligando esses baldes, essas lonas vão fazer um direcionamento do animal. Então, o animal que forrageia no solo, por exemplo, ele vem, bate na lona, e aí ele vai tentar desviar, não vai conseguir, ele vai ser direcionado, cai no balde e fica preso lá dentro. Então, isso é muito, muito eficiente para a captura de pequenos mamíferos e tem a capacidade de capturar, inclusive, marsupiais arborícolas, que a gente não captura normalmente em armadilhas. Né? Além do grupo dos equimídeos lá, que não são facilmente, não caem também nessas armadilhas facilmente, mas existem outros marsupiais arborícolas que não são pegos nas armadilhas nem de grade, nem na Sherman. Então, esse é um sistema muito eficiente. E um outro tipo de armadilha, hoje, muito, muito pouco utilizado, já foi muito utilizado antigamente, na década de 50, 60, quando começaram os estudos com pequenos mamíferos, essa talvez fosse a armadilha mais utilizada, são as ratoeiras. Inclusive, essa marca aqui é uma marca bem famosa, Victor, e a ratoeira, por que ela é pouco utilizada? Porque ela mata o animal. Então, você coloca a isca, essa trava se solta quando o animal pisa e ele quebra a coluna, esse gancho aqui se solta, né, com uma velocidade tal que quebra a coluna cervical do animal. Se você quer capturar um animal para coleção, por exemplo, e às vezes é necessário que a gente tenha animais testemunho, especialmente quando a gente fala dos pequenos mamíferos, para comprovar a identificação, enfim, para todas as necessidades que a gente tem de um animal testemunho em coleções, esse, de longe, é o método menos recomendado. Então, não utilizem ratoeiras, porque você vai acabar com a sua pele. Primeiro que você vai matar um animal de uma maneira que não é recomendada pelos veterinários. E segundo, que você vai estragar a pele. Então, se você precisa do testemunho, você vai quebrar aqui a coluna cervical e muitas vezes isso danifica a pele do animal e vai impossibilitar a taxidermia dele. Então, essa aqui é só de ilustração, não é mais utilizada. Existem outras técnicas que são menos invasivas. E aí, tudo depende do objetivo do seu estudo. Aqui, o que você vai utilizar para mostrar esse grupo? Uma delas é o túnel de pegada. Então, o animal ele vai entrar na armadilha e
não é uma armadilha propriamente dita, porque é aberta dos dois lados, não prende o animal lá dentro, é um túnel mesmo. Esse túnel, ele é composto por 2 folhas de papel branco, um papel que consiga deixar a marca, né, impressa, e uma folha de tinta, de papel embebida em tinta. Pode ser tinta de carimbo, pode ser um outro modelo de um carbono, mas alguma coisa que o animal pise aqui, fique com a pata molhada e saia por um dos dois lados ou pelos dois, imprimindo sua pegada nesse papel. Esse método aqui, existe inclusive uma lista de pegadas de alguns pequenos mamíferos que ajudam a identificação, mas não é muito fácil identificar esses animais por pegada. A gente pode ver aqui as pegadinhas e não é uma coisa fácil, não. Existe bastante experiência. Então, se vocês quiserem ter uma visão mais detalhada de como isso funciona e como é que essas pegadas podem ser usadas para outros estudos ecológicos, por exemplo, estudo de morfometria geométrica, o pesquisador chamado Alexandre Palma, ele publicou bastante sobre esse método, e aí o trabalho dele também está lá na lista na pasta, né, dos trabalhos. Então, Palma e Gurgel Gonçalves têm um trabalho bem interessante utilizando morfometria geométrica com pegadas de pequenos mamíferos. A outra armadilha são os túneis de pelo. Funciona da mesma maneira, só que digamos que o papel, a cola, é um papel com cola, né, um adesivo, uma fita adesiva, um papel adesivo, que é colocado na parte superior desse túnel. Então, o animal ele vai entrar e ele vai deixar os pelos colados aqui. Se não me engano, temos também uma palestra só sobre tricologia e identificação de animais por pelos. Essa é uma área de estudo bem mais recente, e existem alguns pesquisadores que trabalham com essa área, especialmente aqui eu citei a Juliana Quadros, que fez a sua tese de doutorado com isso. E por que a gente amostra dessa maneira? É uma maneira pouco invasiva, é uma maneira que fornece uma amostra de DNA, mas também não é uma maneira muito fácil, né? Existe uma técnica bem específica, laboratorial, para você trabalhar com esse pelo e identificar o animal pelo pelo. Então, nós, da ecologia mais tradicional, usamos pouco esse tipo de armadilha aqui. Aqui, ó. Oi. Temos uma pergunta aí do Darlison, que levantou a mão. Darlison. Bom dia, Raquel. Raquel, recentemente eu vi numa literatura a respeito de um pitfall suspenso. Você tem conhecimento desse tipo de armadilha? Você já trabalhou com ela? Se você saberia informar se de Delfimorfo, ela seria eficaz. Pitfall suspenso, eu nunca vi. Agora, eu já vi, para capturar, por exemplo, nas áreas mais altas de dossel, as armadilhas das live traps suspensas. Essa sim. Então, gaiolas ou shermas, elas são posicionadas numa plataforma, você, né, puxa lá com a cordinha e posiciona nos estratos mais altos do dossel. Certo. Agora, o pitfall mesmo, da forma como ele é utilizado, nunca vi. Suspenso mesmo. Nunca. Porque fico imaginando como é que seria um pitfall suspenso. Você coloca o balde... o balde. No alto, e aí o animal... Mas é só o balde, né? É o balde com uma isca. Bom, deve funcionar da mesma... Nunca vi, não. Também nem sei de ninguém que tenha utilizado, mas deve funcionar da mesma modo que uma gaiola, uma Sherman, talvez. Só que o animal vai cair, né? No balde. Curioso o funcionamento. Deve ser bastante complexo aí, a maneira de instalar, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Professora? Diga. Licença, acabei interrompendo, desculpa. Eu estou no Cerrado, em Goiás, e a gente usou pitfall suspenso, por isso que eu... Pronto.
Já temos uma. Foi numa área de pesquisa, sabe, com alunos de graduação, e aí a gente estava usando métodos diferentes justamente para a gente entender como é que ia funcionar e tal, e aí a gente realmente usava um balde de 60 litros, furava, né, embaixo para escorrer água, colocava passava uma corda bem alta e escava ele. Aí todos os dias a gente descia, olhava, riscava, e a gente pegou alguns marsupiais arborícolas, e eu também já achei fezes de delfos lá dentro. Então, assim, não foram muitos dias, mas a gente conseguiu ter captura, sabe? E o legal é que a gente conseguiu colocar, tipo, a 8, 10 metros, assim. Então, a gente conseguiu amostrar uma área que é difícil da gente acessar, né? De fato, isso, pensando aqui agora, isso no Cerrado faz muito sentido, porque você tem áreas que nem sempre são conectadas, né, no alto, e aí você não consegue que o animal passe de uma árvore para outra para ser atraído por uma isca que está dentro de uma armadilha. E você tem áreas com solo muito, muito duro, difíceis de serem escavados para colocar o pitfall. Então, penso que talvez o pitfall suspenso seja uma boa técnica mesmo para áreas desse tipo. Poderia funcionar. Talvez na Caatinga funcione bem. Talvez aqui para cima também funcione bem. Talvez na Amazônia a gente consiga um resultado bom. Aí, não conhecia ninguém que tinha usado essa técnica, não. Nem tinha visto. A gente fez uns videozinhos e algumas fotos, se você quiser, eu posso disponibilizar para vocês. Eu quero. Quero ver sim. Bem legal. E foram bons resultados. Foram, assim, foi relativamente mais curto, né? Acho que foi 6 dias que a gente deixou e a gente capturou dois indivíduos. Então, assim, eu acho que foi legal, sabe? A gente tinha 6 pitfalls numa área e tinha mais 5 em outra região e também capturou mais um indivíduo lá. Então, assim, para um teste foi interessante. Legal. Muito bom. Mais alguma, gente? Pergunta? Não, só um minuto que o gato ficou preso aqui dentro. Vai. Pronto. Menos que 1,5 kg já é pequeno mamífero. O gato. Mas esses aqui já são considerados grandes, viu? Esse já tem uns 6 quilos. Não cai numa armadilha, não. Voltando aqui, ainda com relação às técnicas de amostragem. Então, eu falei um pouco das armadilhas, e essas armadilhas elas podem ser utilizadas para várias finalidades, né? Você pode estudar ecologia, história natural, dieta, enfim, utilizando o mesmo tipo de armadilha, e você pode fazer estudos de captura, marcação e recaptura. Nesse caso, a gente precisaria de uma técnica extra, que é a individualização do animal. Então, você precisa marcar aquele animal para recapturá-lo e não contar como um animal novo. E as técnicas aí mais utilizadas são a ablação de falange, hoje menos utilizada, mas ainda é utilizada, e é uma técnica muito eficiente, embora você mutile o animal. Então, você vai cortando dedos dos animais, fazendo combinações de números aqui, né? De acordo com a quantidade de animal que você vai pegando. Então, o primeiro animal que eu peguei, eu corto essa falange aqui. Então, esse é o animal número 1. O segundo aqui, e assim sucessivamente. Para os dedos das mãos e dos pés aqui do lado direito, e para os dedos das mãos e dos pés do lado esquerdo, aqui a gente tem uma centena. E aí tem outras combinações que vai até os milhares. Mas, de novo, isso aqui mutila o animal. E nunca, nunca, se você for usar a ablação de falange, é importante que você pense em 2 coisas. Primeiro, aonde você pensa em publicar o seu estudo. Porque existem muitas revistas que não aceitam esse tipo de método de amostragem. Então, inclusive, é bom que se veja a Sociedade Americana
de mamalogistas tem um guia de quais são as técnicas de captura, amostragem mais aceitas. Essa não é uma aceita. Então, se você quiser publicar, por exemplo, no Journal of Mammalogy, você não vai conseguir publicar se você utilizar esse tipo de técnica. E a segunda coisa é que, se você for utilizar essa técnica, jamais corte o polegar do animal. E essa técnica ela não é utilizada para marsupiais, justamente porque eles são arborícolas, né, a sua maioria, e perder uma falange vai trazer muito prejuízo para esse animal. Existem diversos estudos que mostram que isso impacta na taxa de reprodução do animal, que isso impacta na taxa posterior de sobrevivência do animal, mas essa técnica ela ainda é utilizada. A segunda técnica aqui, que é a marcação com brinco, ou um tagzinho, essa é a mais utilizada. São brincos, né, bem pequenininhos aqui, que a gente coloca brincos numerados, e você, na hora de comprar, escolhe qual é o código que você quer e quantos números você quer, se você quer centena, dezena, você quer milhares, se quer combinação de letra e número, aí fica a critério do pesquisador. Esses brincos são posicionados bem na base da orelha do animal. Então, tem um alicate específico, você vai lá e fura a orelhinha do animal, e tem que ser, não pode ficar um espaço grande aqui, ó, entre a orelha, a base da orelha e o brinco. Essa áreazinha aqui, ela não pode sobrar. Por quê? O animal, ele anda pelo meio do mato e capim, e muitas vezes ele se enrosca. E aí entram aqui galhos, se ficar sobrando muito aqui, os galhos entram e arrancam o brinco, você perdeu a marcação e rasgou a orelha do animal. Então, não é incomum que a gente encontre animais com a orelha rasgada. Isso acontece até em brigas, né? Eles brigam e acabam arrancando o brinco, passando a pata aqui dentro e arrancando o brinco uns dos outros. Mas é um método bastante eficiente. Então, você marcou o animal, você sabe que ele foi capturado, daqui a um ano você volta no local, pegou aquele mesmo animal, tem condições de identificá-lo. O terceiro método aqui que eu escolhi foram os chips e rastreadores. Esse não é tão utilizado aqui no Brasil, é utilizado, mas não é tanto. Por quê? Porque ele é um método muito mais caro. Então, em termos de preço, esse é o mais acessível, depois os brincos, depois os chips ou rastreadores, né? Então, você implanta um chipzinho que tem que ser, no máximo, aí, 10% do peso do animal. Então, é do tamanhozinho de um grão de arroz, mais ou menos. Então, você implanta o chip e depois, quando você captura, cada chip tem um código, você tem que ter um leitor de códigos. Quando você recaptura, você tem esse animal digitalizado aí no seu leitor de código. Pode acontecer, esse aqui é mais difícil do animal perder, né? O animal pode morrer e aí você perdeu o rastro e perdeu o chip, mas dificilmente o chip sai do corpo do animal. Ele é subcutâneo, então ele fica lá no corpo do animal. E existem algumas outras técnicas para você trabalhar com captura, marcação e recaptura, digamos, num período de tempo mais curto, porque são técnicas que vão sair. Então, tatuagem, e aí você pode fazer uma tatuagem definitiva ou não, né? Ou com uma caneta marcadora, e são dois tipos de tatuagem aqui. A tatuagem definitiva ela é bem dolorosa para o animal e ela é pouco utilizada, porque dá muito trabalho. Você perde muito tempo no campo para fazer uma tatuagem, né, no animal. Você tem que ir fazendo o número, a sequência de números, a marcação que você desejar. Tem gente que faz na cauda, tem gente que faz na pata, mas em áreas mais visíveis do corpo. Se você vai trabalhar com um período curto de tempo, você pode utilizar uma caneta marcadora. Isso aqui, o problema é que a marca sai muito facilmente. Então, às vezes, você volta 2 dias depois e o animal já perdeu isso aqui. Já lambeu, já retirou, né, nas atividades normais dele. E essas duas técnicas aqui também podem afetar
a sobrevivência do animal, especialmente na época reprodutiva. Então, eles podem se tornar menos atraentes porque eles têm alguma marca diferente do padrão da espécie. E esse método aqui, que é o carretel e linha, também não sei se alguém já utilizou o método do carretel, ele é utilizado normalmente quando a gente quer estudar a área de vida desses animais. Então, a gente prende um carretelzinho de linha aqui no animal, e você solta, libera o animal, e depois você vai seguindo o carretel, vendo o caminho que ele fez. Não é um método utilizado para marcação e recaptura, porque você não está individualizando aquele animal. Você sabe que é ele porque ele está com o carretel, mas se o carretel cair, se ele, né, se desprender aqui do carretel, você perde o animal e não tem como individualizá-lo. Ele é mais utilizado para outros tipos de estudo, como área de vida, estudos de dispersão de sementes, utiliza esse método, pode ser no animal ou na semente. Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Tem. Eu ia perguntar, Raquel, como que é feito esse primeiro método de tatuagem que você falou? É uma tatuagem normal, uma caneta específica, né, uma agulha específica de tatuagem, você molha na tinta e aí você vai, normalmente elétrica, porque a velocidade é maior, né? E você vai tatuando o número que você quer. E tem não sei se tem algum estudo, alguma coisa mostrando, tipo, não tem alta taxa de mortalidade dos animais com isso, ou é muito invasivo? Tem alguns estudos que mostram que isso afeta a taxa de sobrevivência, digamos assim, mas nenhum estudo específico para tatuagem, para esse tipo de tatuagem em si, e sim para marcas que não são marcas comuns do animal. Então, você tem estudos com diversas marcas, por exemplo, pode ser tatuagem, pode ser caneta, pode ser tinta fluorescente. Existem algumas pesquisas, alguns estudos que utilizaram como forma de marcação uma tinta fluorescente que você joga assim como se fosse um pozinho no pelo do animal, e aí o estudo, né, que eu li fala sobre essas marcações em geral que não são típicas do animal. E sim, afetam a taxa de sobrevivência. Não é nada assim, mas tem um impacto, sim. E na taxa de reprodução também. A Alice, a professora, perguntou sobre se existe alguma reação alérgica nos animais em relação a brinco, tatuagem. Pode existir alguma reação neles? Pode existir, mas tá aí, nunca vi. E também nunca vi estudos que tenham medido isso. Porque é complicado você isolar, né, a reação, você isolar essa variável da reação alérgica. A reação alérgica, ela pode ser por diversos fatores. O animal vive na natureza, pode ser por diversos fatores. Então, você não consegue controlar os outros fatores. Um estudo interessante, talvez, seria verificar em cativeiro se existe alguma reação alérgica a esses produtos aí que o animal recebe. Tatuagem, tinta, ou tinta fluorescente. Mais alguma? Tem uma pergunta do Darlisson. Professora, em relação a animais jovens, qual seria a técnica de marcação se o mais adequado que não afetasse tanto o animal? Por exemplo, se eu fosse marcar uma prole de delfos marsupiais para monitorar eles ao longo da geração, teria alguma técnica que seria menos invasiva, que prejudicasse minimamente as atividades do animal para não que houvesse mínimo de interferência? O menos invasivo são os brincos. Agora, para marsupiais, brincos não são indicados, porque a orelha é muito, muito fina. Uhum. Então, é um picotinho na orelha. Como se fosse uma ablação de falange, mas para marsupial a gente faz um triângulozinho assim na orelha, em diferentes partes da orelha. Agora, animais muito jovens, eles não costumam receber a marcação. Assim, não... Você pode marcar, não assim que nascem, né? Uhum. Porque isso afeta demais a taxa de sobrevivência deles. Certo. Tem que esperar crescer pelo menos um pouco para poder realizar esse tipo de marcação.
Entendo. Tá ok, professor. Vamos lá. Ixi, gente, acho que a gente não vai conseguir chegar no final, mas vamos lá. Tem mais uma pergunta Diga, do Victor. pode falar. Bom dia, professora. Bom dia. É só porque a professora falou que aquela técnica bastante invasiva de cortar o dedinho do animal, né? Só a nível de... Eu vi que essa técnica também ela foi muito criticada também para anfíbios, porque tinha relação principalmente com o comportamento sexual do animal. Quando ele estava convidando o outro para a cópula, ele tinha a mania de ficar balançando o dedo, e aí só foi descoberto depois de se utilizar bastante essa técnica para contagem de anfíbio. Para mamífero, tem alguma, além da dificuldade de locomoção, principalmente para os arborícolas, tem algum prejuízo maior também? Não, o prejuízo é na taxa de sobrevivência, que isso pode impactar, né? Ele pode sobreviver menos tempo, mas não tem nenhuma relação direta, digamos assim, no caso de reprodução. Ou vai impactar na seleção sexual desse animal, não é... O dedo não é, digamos assim, não funciona como um órgão atrativo sexualmente para os pequenos mamíferos, mas é mais na taxa de sobrevivência e locomoção. Ah, sim, tudo bem, obrigado. Bom, então a gente conheceu aí vários tipos de armadilhas. Como é que a gente prepara um desenho amostral? Então você tem que pensar em diversos fatores: o tipo de armadilha que você vai usar, se você vai usar mais de uma armadilha, a configuração dessas armadilhas, e aí existem duas configurações que são mais comuns, ou ela é em grade, que são várias linhas aqui, posicionadas a uma distância. Essa distância varia também de acordo com a localidade que você está. Em áreas florestais, a distância normalmente entre uma armadilha e outra é mais curta, para facilitar a visualização, né? Então, são mais ou menos 10 metros. Em áreas mais abertas, a distância é um pouco mais longa, então 20 metros, entre uma armadilha e outra. Mas isso varia muito de pesquisador para pesquisador, e você monta o protocolo de acordo com a sua logística de campo e quantidade de armadilhas e área que você tem acesso. Então, grades ou transecto de linhas. Então, você pode ter vários habitats sendo amostrados, e esses habitats não necessariamente precisem ter várias grades. Você pode ter um transecto, 5 quilômetros depois outro transecto, e aí você escolhe posicionar suas armadilhas todas em linha. Os dois métodos, eles são bons, e aí vou passar aí para frente, tem uma comparação aí desses métodos, não tem muita diferença entre os dois, mas funciona melhor quando eles estão juntos. Então, em áreas que você pode colocar grid e transectos, você vai ter um resultado melhor do que só grid ou só transecto. E se você quer... normalmente, essas técnicas aqui são utilizadas para estimativa de riqueza, estimativa de abundância e inventários, né? Enfim, e as perguntas relacionadas à captura, que você precisa capturar e recapturar o animal. Então, estudos reprodutivos, estudo de dieta, estudo de ocupação de habitat ou microhabitat. Falar em escala maior, você pode ver diversidade alfa, diversidade beta, todo mundo utiliza essas mesmas armadilhas e combinações delas, e essa configuração e combinações delas. Então, é importante a gente ter uma boa noção da literatura, e tem um artigo bem recente aqui do Ricardo Bovendorp, que foi publicado comparando a diferença entre esses métodos de configuração de armadilha aqui, que houve pouca diferença. E uma terceira coisa que a gente tem que pensar são os fatores ambientais e a época do ano. Então, esses animais, eles respondem a variações no ambiente, né? Variações climáticas e variações de luminosidade. Então, na sua maioria, são animais crepusculares ou noturnos, e a captura ela é sempre feita, as armadilhas são posicionadas, você coloca a isca, sempre no fim da tarde, vistoria de manhã. E a gente tem que prestar atenção, por exemplo, na influência da Lua. Então, diversos estudos mostram que
a lua tem uma influência muito grande na taxa de captura desses animais. Então, se você colocar uma armadilha na lua cheia, por exemplo, dificilmente você vai ter uma alta taxa de captura. Eles não costumam se movimentar muito na lua cheia. Então, tem que prestar atenção na influência da lua, no tipo de isca, na estação do ano. Então, é importante que você conheça a época reprodutiva dessas espécies, ou se você não conhece, que você colete em épocas diferentes, que é o ideal, na seca e na chuva. Né? Aqui na Amazônia, a gente sempre coleta, bom, no Cerrado também, a gente tem, com chuva sem chuva, né? A temperatura não influencia. Então, ou tem chuva ou não tem. Então, o ideal é que se colete em diversas estações do ano, tanto na seca quanto na chuva, e o mais ideal ainda é que você faça uma terceira amostragem na época de maior pluviosidade. Que aí você vai ter uma noção de quanto varia essa captura, essa abundância desses animais e a riqueza desses animais nessa vegetação. Tipo de vegetação também tem que ser levado em consideração. Então, se você vai trabalhar numa área de canga, né, que é uma área bem rochosa, que tem poucas árvores, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com a insolação na armadilha, se você não vai posicionar essas armadilhas no dossel, porque você não tem área de dossel, então isso tudo tem que ser pensado. Então, o artigo do Bovendorp e colaboradores aqui, ele compara os métodos de armadilhagem e compara o tipo de configuração dessas armadilhas. Qual foi a conclusão aí que eles chegaram? Que as pitfalls são muito mais eficientes do que as live traps, no caso. E, em segundo lugar, o uso de live traps junto com o pitfall foi bastante eficiente. Então, a gente pode ver aqui a curva, isso para mostrar a riqueza, tá? De pequenos mamíferos. Então, essa curva amarela aqui mostra o uso de pitfalls, a preta, pitfalls com live traps, e a roxa, o azul, são só o uso de live traps. Então, você tem métodos diferentes, com taxas de captura diferentes, e que certamente pegam espécies diferentes. O melhor a se fazer é misturar todos os métodos, e aí você tem uma abrangência maior de espécies e de abundância que você pode amostrar naquela região. Não houve influência na configuração com relação à riqueza. Então, tanto faz colocar grid ou transecto, isso não impactou o número de espécies capturadas. Mas a abundância, sim, teve um impacto, né? Foi maior em locais que utilizaram grids mais transectos. Então, quando se usou os dois métodos juntos, você não captura mais espécies, mas captura mais indivíduos. Um outro estudo aqui que eu trouxe para mostrar para vocês é com relação à isca. A isca, ela é um componente importante aí da amostragem. A Natália Ardente e os colaboradores dela fizeram um estudo aqui na Serra de Carajás, em área de canga, são essas áreas vermelhinhas aqui, que tem esse solo bem pedregoso, bem rochoso, com gramínea e arbusto, subarbusto, fica margeando a floresta, mas é uma vegetação bem específica, também chamada de savana metalófila, porque tem um alto teor de ferro na composição do solo, por isso que ele é mais vermelho também. Então, aqui ela utilizou armadilhas do tipo gaiola, e não conseguiu utilizar pitfalls, justamente pela dureza do solo, e amostrou na floresta, densa aqui, com pitfalls e com armadilhas, tá? Do tipo gaiola. Então, ela fez a comparação desses dois métodos e utilizou também 3 tipos de isca para comparar. Pasta de amendoim misturado com sardinha, utilizou só o bacon, utilizou só a banana. O que é a isca mais comum que a gente usa? Pasta de amendoim, sardinha e banana. Tudo misturado. Faz aquela meleca lá e joga na armadilha. Mas tem variações dessa isca que, né, segundo ela, que a gente vai ver o resultado, os animais não demonstram muita preferência, não. Como experiência pessoal, eu tive um resultado muito bom aqui, né, aqui no Pará, aqui na Reserva Biológica do Tapirapé, utilizando abacaxi na isca. Então, foi um atrativo muito, muito grande, mas
especialmente para os marsupiais. Eu não medi isso, mas foi perceptível que o abacaxi ele influenciou, sim, nas taxas de captura desse grupo, dos marsupiais. O que ela encontrou de resultado? Um resultado semelhante ao da equipe do Bovendorp, né? Pitfalls tiveram um sucesso de captura maior do que as live traps, as gaiolas, que ela utilizou. Então, ela capturou muito mais animais nesse tipo de armadilha. Então, a riqueza, apesar dessa diferença aqui não ter sido significativamente diferente, né, estatisticamente significativa, com relação à riqueza, ela notou que essa riqueza foi maior nas armadilhas do tipo Pitfall. Existem espécies que são exclusivas das duas armadilhas, então espécies que só caem em gaiolas, espécies que só caem em pitfalls, e os marsupiais arborícolas caem muito mais nas pitfalls. O sucesso de captura dela foi maior na chuva do que na seca para pitfall, mas para as live traps não teve diferença, então tanto faz na chuva ou na seca usar a live trap. E as iscas, ela não encontrou nenhuma diferença no uso de iscas variadas aqui, exceto para esse indivíduo aqui, essa espécie, a códon, que ele preferiu a manteiga de amendoim. No resto, não. Aqui foi a única diferença que ela encontrou. As demais espécies não tiveram preferência pelo uso da isca. Então, eu vou deixar aí, como a gente já está com a hora adiantada, isso aqui vai ficar para vocês pensarem depois. Pode ser um exercício. Tá? Como é que vocês procederiam se vocês precisassem descrever a comunidade de pequenos mamíferos da sua região? Então, pense uma metodologia, técnica de captura, os parâmetros que seriam medidos, né, as variáveis ambientais que poderiam influenciar. Fica aí como um exercício para vocês. Rodrigo, a gente está um pouco... Na verdade, eu estou bem atrasada aqui. Faltam 15 minutos. Faltam 15 minutos para as 10. A próxima palestra é às 10h30. A não ser que, se você quiser avançar mais 10 minutinhos, eu acho que, ou 15 minutinhos, não tem problema. Então tá, então vamos lá. Vou seguir aqui. Vou falar um pouquinho agora por que é difícil estudar esses pequenos mamíferos na Amazônia. Então, a gente tem alguns problemas que são inerentes à região. Então, problemas de logística. É muito difícil, o acesso a algumas áreas é muito complicado, e isso gera uma superamostragem em centros urbanos ou locais mais próximos dos centros urbanos. Essa figura aqui mostra justamente que as áreas mais escuras são locais que tiveram maior intensidade amostral desse grupo. E aí você tem áreas mais próximas de Belém, você tem aqui as áreas mais próximas de Manaus, o Amapá é uma área considerada bem amostrada, tem vários pontos de amostragem no Amapá. Aqui o Maranhão tem, mas assim, de um modo geral, a lacuna é muito grande. Então, a gente tem aqui uma percentual da Amazônia muito pouco amostrado. Então, existe muita coisa para se pesquisar com esse grupo, tem muitas lacunas de conhecimento. Um segundo problema é a ausência de especialistas. Então, existem poucos especialistas nesse grupo e muito, muito menos ainda taxonomistas e sistematas, que acho que talvez a maior deficiência que a gente tenha para estudar os pequenos mamíferos é a taxonomia desses animais. A gente tem inconsistências geográficas muito grandes, então, como existem áreas de transição aqui e as espécies são difíceis de serem reconhecidas, você tem espécies que são capturadas no Cerrado e são tidas como exclusivas do Cerrado, mas também são capturadas aqui, e aí você tem essa inconsistência geográfica que se mistura com a dificuldade taxonômica de identificação dessa espécie. Isso precisa ser estudado, precisa ser melhor estudado, precisa ser resolvido. E o terceiro aqui, a última, né, são as ameaças ecológicas e ambientais, que a Amazônia vem sofrendo. Então, quanto menos habitat, maior vai ser a dificuldade que a gente vai ter de conhecer
essa fauna. Para estudar os pequenos mamíferos, tem alguns aspectos importantes que a gente deve considerar, e aí que são mais teóricos, que eu não vou detalhar aqui, mas por falta de tempo. Tem a abordagem histórica e evolutiva, e aí é uma escala muito ampla de tempo, realmente, de estudo, para você trabalhar com especiação e qual é o impacto das bacias hidrográficas nessa diversidade de pequenos mamíferos da região. Então, isso aqui não é um consenso. A gente tem hipóteses que ainda são testadas para alguns grupos e funcionam, mas não funcionam para outros grupos, como essa hipótese da especiação pelos rios, ou das influência climática, né, dos ciclos climáticos, do refúgio, então, contração e retração aí de florestas e áreas abertas. Para alguns grupos isso é comprovado, para outros, não. Isso dentro dos pequenos mamíferos, tá? Em outros grupos taxonômicos, sim, a gente tem também variação nessas comprovações. O tipo de escala que você vai trabalhar, então você pode ter escala mais ampla, que pode cobrir o domínio todo, tanto temporal quanto espacial, e escalas mais restritas, que pegam alguns hábitats ou variações de hábitats, enclaves de cerrado dentro da Amazônia, áreas de floresta, pode comparar isso, e abordagens mais locais, que são com microhábitats, essas são um pouco mais raras. Não tem muitos trabalhos com microhábitats e pequenos mamíferos na Amazônia, não. E uma terceira abordagem aí seria genética, né? Então, voltado para taxonomia, sistemática e filogenia desse grupo. Então, são formas que a gente pode pensar em trabalhar com esses animais. Eu preparei aqui alguns estudos com pequenos mamíferos que falam justamente desses tipos de abordagem. Então, inventários, impactos das variações ambientais sobre a estrutura das comunidades, área de vida e modelo de ocupação espacial, e impactos antrópicos sobre as comunidades. Tudo isso, gente, pode ser estudado nas escalas ampla, média e pequena, temporal e espacial. Então, existem muitas formas de abordar isso aí. Esse é um estudo parecido com o primeiro que eu mostrei, que, na verdade, compara que é uma abordagem mais voltada para a conservação, mas o objetivo foi fazer um inventário geral das espécies de pequenos mamíferos aqui no Parque Nacional da Amazônia. E a gente sabe que esse parque perdeu uma parte, né, da sua área. Então, esse é um trabalho recente, é de 2016, e foram utilizados vários tipos de armadilha, né, Sherman, Tomahawk e Pitfall. O objetivo aqui foi inventário, basicamente inventário. Mas nesse inventário, ainda que o inventário seja uma coisa bem comum, os pesquisadores encontraram aí 5 espécies ainda não descritas de pequenos mamíferos, porque associaram ao inventário dados moleculares. Então, 2 marsupiais e 3 roedores. Isso é importante que a gente tenha em mente. Tá? Um segundo estudo aqui foi realizado um pouco mais antigo, né, por Lambert, e ele mostra a relação entre a estrutura do habitat e a abundância de recurso. Então, resumindo aqui, o que ele fez? Ele mediu variáveis de microhabitat, e entre elas a abertura do dossel, profundidade da serrapilheira, densidade de arbusto, diâmetro de lianas, né, de cipós, e quantidade de insetos, número de árvores frutificando, e relacionou isso com as taxas de captura e abundância e riqueza dos pequenos mamíferos. O que ele verificou? Isso aqui, gente, é um dos poucos estudos que tem numa escala pequena, uma escala local, escala de microhabitat para pequenos mamíferos na Amazônia. O que ele encontrou aqui? Que a abundância dos mamíferos é muito maior nos locais que sofriam impacto aí, ou que tinham variáveis parecidas com o efeito de borda. Então, maior abertura do dossel, mais troncos caídos que formavam clareiras, menor profundidade de serrapilheira. Isso impactou a abundância das espécies. E o habitat aqui parece ser mais importante do que os recursos para algumas espécies. Então, o impacto maior não foi
na quantidade de recursos disponíveis, que isso ele não verificou alterações com relação à abundância e riqueza das espécies, nos períodos que tinha mais ou menos recurso. Mas o habitat, sim, isso impactou demais a abundância das espécies. O terceiro, acho que talvez o último aqui que eu tenha preparado, foi com relação a um outro tipo de estudo, que é área de vida. Então, foi realizado em Alter do Chão, é bem mais antigo, e também a gente não tem muitos estudos de área de vida de pequenos mamíferos, especialmente na Amazônia. Foi feito pelo Will, né, William Magnusson, de 95. E essa é uma espécie muito, muito comum, especialmente em áreas do Cerrado, que é Necromis lasiurus, já mudou de nome, na época era Bolomis lasiurus. E ele, como ele é muito comum, ele conseguiu capturar vários indivíduos, marcar e medir via método de polígono convexo a área de vida desses animais. Isso lá em Alter do Chão, a gente sabe que tem uma área de cerrado ali, nessa região. O que ele encontrou? Que os machos eles têm áreas de vida muito intensas, muito grandes, né, muito extensas, e são influenciadas pela sazonalidade. Então, em épocas de chuva, que são a época de reprodução dessa espécie, eles estão mais ativos e a área de vida se amplia mais. E as fêmeas são o contrário, elas têm áreas de vida bem menores, mais ou menos 35% da área de vida dos machos, e essas áreas de vida também são influenciadas pelo período de reprodução, mas de maneira inversa. Elas ficam menores quando as fêmeas estão reprodutivas. Então, enquanto os machos expandem sua área de vida, as fêmeas restringem sua área de vida. Isso é bem interessante, trabalhar com área de vida. É um estudo bem legal, não muito usual. E aí eu vou finalizar aqui com algumas dicas aí que vocês têm que ter atenção com os objetivos do trabalho e as adequações metodológicas que tem que seguir os objetivos do trabalho. Tem que ter muita atenção com isso, tá? Existem ainda muitas lacunas de conhecimento que podem ser e devem ser preenchidas. Então, quem tiver interesse pode ir aí para a área da taxonomia sistemática, para a área de ecologia, seja dieta, seja ocupação de habitat, padrões de diversidade, se conhece muito pouco, especialmente em escalas locais, né, e menos ainda em escalas mais amplas. E os impactos climáticos nessas diferentes escalas. Então, trabalhar com escala é bem complexo, mas é um trabalho bem informativo. Então, se vocês quiserem enveredar para esse lado aí, tem pergunta, Rodrigo? Raquel, tem alguma dessas espécies que estão bastante ameaçadas? A gente tem poucas espécies ameaçadas. Pensar que acho que na Amazônia, de pequeno mamífero, na Amazônia eu acho que não temos espécie ameaçada. Agora, na Mata Atlântica tem muitas. Tem vários marsupiais ameaçados do gênero Philomes na Amazônia. E agora, na Mata Atlântica. E agora eu não me recordo se a gente tem alguma espécie ameaçada no nosso bioma aqui, Amazônia. No Cerrado a gente tem também. E o principal motivo é a degradação ambiental mesmo. Degradação ambiental. Perda de habitat. Sim. Porque não são espécies que são caçadas, mal são vistas. Então, é perda de habitat. Você reduziu ali, impactou. Eles são muito sensíveis às variações ambientais e tendem a ir se isolando assim, nas suas áreas de preferência, né? Os arborícolas muito mais sensíveis do que os terrestres. Raquel, vamos encerrar a apresentação para que a gente possa partir para as perguntas. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu tenho algumas perguntas, inclusive, para fazer, mas vou deixar os alunos fazerem aí. E aí a gente começa agora com as perguntas. Vou encerrar aqui a gravação da apresentação, tá bom? Deixa eu interromper.